Eu sou o pastor Vinícius, da Igreja Palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma mensagem que está no livro da Bíblia de Apocalipse. É uma das 7 cartas enviadas aos anjos das igrejas da Ásia. A carta é enviada ao anjo da igreja de Tiatira. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O anjo aqui é uma figura de linguagem para o pastor. Esse anjo, na minha maneira de entender, é o pastor. E quando o Senhor Jesus disse que ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, fala da sua justiça, da sua autoridade, poder, domínio, né? Certamente falando da totalidade do poder do Senhor, a sua justiça, né? O seu juízo, certamente. E no versículo 19, o Senhor disse que conhecia as obras da igreja de Tiatira. Ela era uma igreja que amava. Sem amor não tem como nós fazermos a obra do Senhor, o dom maior. Ela tinha fé. Sem fé nós não conseguimos fazer a obra do Senhor, agradá-lo. Ela trabalhava, ela perseverava. Coisas importantes. Uma igreja tem que operar, tem que trabalhar, tem que servir, tem que perseverar, persistir. E as últimas obras da igreja de Tiatira eram maiores do que as primeiras. Quer dizer, a obra na igreja de Tiatira era uma obra crescente, evoluía. Uma igreja qualificada, sem dúvida. No verso 20, o Senhor fala o que ele tinha contra a igreja de Tiatira. Contra o pastor e aqueles também que estavam com o pastor ali, certamente, que não haviam se pervertido, certamente. Eles estavam tolerando uma mulher que o Senhor a chama de Jezabel. Uma mulher que se declarava profetisa. Ela estava ensinando e seduzindo os servos do Senhor a se prostituírem e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Esse espírito de Jezabel estava na igreja de Tiatira. E precisava essa mulher de ser repreendida severamente. Certamente. Ela estava induzindo, ela estava levando os servos do Senhor. E ele fala aqui, o Senhor, que ela estava levando os seus servos a praticarem a prostituição e comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Ela atraía os servos do Senhor. Não se pode brincar com a obra de Deus.
Os servos são do Senhor, não são nossos servos. Precisamos de entender isso. E Jezabel, no Antigo Testamento, foi uma rainha não israelita. Ela não era israelita. E casou-se com Acabe, que era o rei do Reino do Norte. Ela trouxe idolatria para o reino de Israel. A Bíblia fala dos 450 profetas de Baal e dos 400 profetas da deusa Zerá, do poste ídolo. A deusa Zerá era a companheira de Baal. E esses profetas, eles eram sustentados por Jezabel. Que coisa terrível! É uma coisa que nós ficamos pensando às vezes, quantos males, quanta idolatria essa mulher trouxe para o reino de Israel. Acabe, o rei de Israel, provavelmente tinha uma personalidade mais fraca do que a dela. No caso de Nabote, por ele não ter querido negociar a sua vinha com Acabe, ela tomou as dores de Acabe, ela viu Acabe triste, tomou nota do que tinha acontecido e falou para Acabe que iria dar a ele a vinha. E ela arrumou 2 homens para acusarem Nabote de blasfêmia contra Deus. E esses homens, numa determinada ocasião, disseram que Nabote havia blasfemado contra Deus. E a blasfêmia era um pecado de pena capital, de pena de morte. Nabote foi morto injustamente. Ele não blasfemou. Ele foi morto por não querer negociar a terra que era herança do Senhor. Ele estava de acordo com a lei de Moisés, praticando a vontade de Deus, e por isso ele foi morto. E a responsável pela sua morte foi a rainha Jezabel. O profeta Elias profetizou que ela morreria da forma de como ela morreu. O profeta Eliseu mandou um de seus discípulos ungir a Jeú como rei de Israel, para cumprir essa missão, certamente também, de estar exterminando todos do sexo masculino da casa de Acabe, de Jezabel. E ele fez isso. Ele deu ordem aos seus homens para que eles lançassem Jezabel do alto de seu palácio. A Bíblia fala que o sangue dela salpicou a parede do palácio, os cavalos. Jeú, com seu carro e seus cavalos, atropelou Jezabel. Jeú, depois, na sequência, mandou que seus homens pegassem Jezabel e sepultassem aquela maldita, porque ela era filha de rei. Quando os homens de Jeú foram pegar Jezabel, eles acharam o crânio, as palmas das mãos e os pés. Assim como o profeta Elias profetizou, ela morreu. Porque ela se levantou contra a obra de Deus, contra o Senhor, e induziu o povo do Senhor à idolatria, ao erro, ao paganismo. Esse espírito, essa mulher na igreja de Tiatira tinha que ser repreendida. Certamente. Esse espírito de Jezabel precisava de ser repreendido. E no versículo 21, o Senhor disse que deu tempo para ela se arrepender. E ela
não quis se arrepender. Por isso, o Senhor iria colocá-la enferma de cama, prostrá-la de cama. Iria colocar em grande tribulação os que com ela adulteravam. Iria matar os seus filhos, para que todas as igrejas soubessem que o Senhor é aquele que sonda mentes e corações e dá a cada um segundo a sua obra, as suas obras. O Senhor iria trazer ali enfermidade àquela mulher, uma grande tribulação para aqueles que adulteravam com ela. Filhos aqui, no verso 23, pode ser filhos literais ou filhos discípulos dessa mulher. De uma forma ou de outra, o Senhor iria puni-los severamente. Porque a igreja é do Senhor. O Senhor não permite que o seu povo seja enganado por muito tempo, sem que haja punição para aquelas pessoas que induzem o povo de Deus ao erro, que envolvem com o erro. E ele faria isso para que todas as igrejas soubessem que ele é aquele que sonda mentes e corações, e ele dá a cada um segundo as suas obras. Não se pode brincar com o Senhor. A igreja de Deus é santa e tem que levar a obra do Senhor a sério. Aquele que deseja fazê-la ou faz, senão Deus pune severamente. Verso 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então o Senhor estava dizendo que não iria punir aqueles que não conheceram, não envolveram com essa doutrina que eles diziam que eram as coisas profundas de Satanás. Aqueles que não envolvem com o erro, com Satanás, o Senhor os livra, certamente. Não podemos ter parte com o erro, com a obra de Satanás, para que não venhamos a ser punidos pelo Senhor, e sim livrados. Mas ele deu um conselho também para essas pessoas que não haviam conhecido essa doutrina. As pessoas que não envolveram com essa doutrina. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Nós devemos estar com as nossas vidas no altar da melhor maneira possível. Devemos estar esforçando para guardar a santidade, a palavra do Senhor, a reverência, o temor, até que o Senhor venha, para que nós recebamos o livramento e a bênção do Senhor, e não a maldição e a punição. Verso 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Essa linguagem dos versos 26 e 27 fala do governo do Senhor, do reino do Senhor e do poder que esse reino terá. E aquele que vencer e guardar até o fim as obras do Senhor, ele vai receber autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro, ele vai reger as nações. Como diz o verso 27.
e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Nós vamos governar com Cristo. Aqueles que vencerem governarão com Ele, receberão da autoridade dele, e não vai haver espaço para rebelde no reino do Senhor. Certamente. Versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa estrela da manhã, o próprio livro de Apocalipse fala que é Cristo, é Jesus. E quando ele disse que daria ainda a estrela da manhã, ele vai dar a essas pessoas dele mesmo, certamente, do poder dele, da graça dele, que será completa sobre as nossas vidas nesse tempo em que se consumará a nossa salvação. O vencedor, ele vai governar, ele vai receber da autoridade do Senhor, da estrela da manhã que é Cristo. Ele vai governar com Cristo. Mas a promessa é para o vencedor e não para o perdedor. Aquele que conservar o que tem até o fim, até que o Senhor venha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo falou à igreja de Tiatira. Está também falando a você agora. Guarde essa mensagem no seu coração, para que você escape da condenação, da punição. Lute contra as falsas doutrinas. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, para que você reine com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.